Olá pessoal, vamos dar continuação então à unidade 1, a parte de introdução aí, parte 1.4. Essa parte vai falar um pouco sobre posições de soldagem, terminologia e simbologia. Começamos então com as posições de soldagem. Nós temos 4 posições básicas de soldagem: plana, horizontal, vertical e sobre cabeça. Claro que na vertical temos dois movimentos, dois sentidos de soldagem: um ascendente, né, que vai subindo o eletrodo, e outro descendente. O próximo slide vai ser mais fácil vocês visualizar essas posições de soldagem. Então aqui mostra duas situações: 4 juntas de topo acima, na parte superior, né, e 4 juntas de filete ou 4 juntas em ângulo, que são, no caso essas aqui, todas em canto, né? Juntas de canto em ângulo. O que vai mudar é que uma eu faço um cordão numa junta de topo, a outra é um filete numa junta em ângulo. Mas as posições, elas são as 4 posições aí, né? Plana, horizontal, vertical, ascendente na parte superior mostrando aí, e sobre cabeça. Já a parte de baixo temos só a diferença da vertical descendente, né? Onde eu estou descendo fazendo meu cordão, e na ascendente já diz subindo, certo? A posição sobre cabeça, a chapa estaria na posição como fosse plana, só que o eletrodo fazendo a soldagem na parte inferior da chapa, certo? Essas posições de soldagem, ela tem uma classificação, né, de acordo com a AWS, que é a nossa norma que a gente segue no Brasil. E aí, por exemplo, temos aqui uma chapa na junta de topo. Então, quando eu tenho uma junta de topo, eu tenho a nomenclatura G. E quando ela é plana, ela foi feita na posição plana, está mostrando aí, é o número 1. Então, se é uma junta de topo na posição plana, ela é classificada como 1G. Agora, se eu pegar uma junta plana de ângulo e a minha nomenclatura continua 1 de plana e F de filete, porque agora o meu cordão é um filete. E agora, se eu for fazer uma soldagem de um tubo na posição plana, né, onde eu vou rotacionar o tubo e o meu eletrodo vai estar sempre na posição como fosse soldagem plana e o tubo girando. Então eu tenho 1 também de plana e G porque é uma junta de topo. E agora, se eu for soldar um tubo numa chapa, aí apesar de o meu eletrodo estar fazendo um contorno na posição plana, ele considera essa uma dificuldade igual uma posição horizontal. Então ele classifica ela como 2 de horizontal e F de filete, tá? Então as posições de soldagem são classificadas de acordo com sua dificuldade de executá-las, certo? Por exemplo, agora vou pegar o teu exemplo aqui, ó, um tubo aqui, ó, sendo soldado numa situação vertical, né? No caso, numa chapa, ele vai ser 5F. Agora, se eu estiver soldando uma chapa na vertical, eu tenho 3 de vertical e G no caso de uma junta de topo. E se for uma junta em ângulo, eu tenho F e 3 de uma posição vertical. Mas se eu sair dessa posição, tá ainda fazendo uma solda praticamente na vertical, mas é de um tubo, uma chapa, eu já vou ter 5F, né? E a posição considerada a mais difícil de soldar uma junta seria a 6G, como está mostrando aqui embaixo. É sobre cabeça. Sobre cabeça, eu vou estar soldando na parte inferior do tubo, ele ainda inclinado a ali um ângulo de 45 graus. Então, tendo essa posição, essa é uma posição das mais difíceis e está classificada como 6G. Tá? Beleza? Isso não precisa vocês decorarem isso, mas para saber o conhecimento que na hora de utilizar lá no projeto, a minha junta é uma junta, por exemplo, aqui, ó, sobre cabeça de topo, um manualzinho, eu vou classificar lá como uma junta 4G.
Agora existe uma terminologia, né, de soldagem para classificar esse tipo de junta que eu estou comentando ali. Falei de junta de topo, falei de junta de ângulo. Então, essas juntas temos como classificar junta de topo, em ângulo, sobreposta, canto e aresta, certo? Vamos seguir agora mostrando para vocês que vão ver que umas são uma variação uma da outra. Depende da posição que está colocado as peças. Por exemplo, uma junta de topo, ela é uma parte onde eu vou pegar uma chapa, duas chapas e vou fazer topo a topo. Isso é junta de topo. E aí, dependendo do meu chanfro, eu vou ter um nome de uma junta de topo com chanfro I, quer dizer que não foi feito chanfro, é reto. Se eu tenho uma junta de topo e eu tenho a letra V, eu tenho uma junta de topo com chanfro em V, certo? Juntas de canto, ela é uma junta em ângulo, só que a junta o chanfro é feito no canto. Por isso que ela chama de junta de canto, porque o chanfro é feito no canto, entre as chapas. Juntas de arestas, é uma junta, geralmente aqui, ó, que vai estar uma chapa sobreposta à outra, só que a soldagem é feita nas arestas dela, nas duas arestas, certo? E pode não ter chanfro, como ter um chanfro. Junta sobreposta, aí uma chapa sobre a outra, e aí se faz um filete, né? Ou num lado só, ou nos dois lados, se tiver acesso, tá? E a última junta aqui, juntas de ângulo, onde aí a minha junta em T, ou aqui está 90 graus, mas pode ser em outro ângulo, ela é no meio, fora das extremidades, por isso que é uma junta em ângulo, certo? E pode ser feito chanfro, meio V, chanfro tipo K, certo? Vários tipos de chanfro. A gente utiliza um chanfro para, a primeira coisa é facilitar o acesso à soldagem, para que eu acesse lá o fundo da solda, onde vão ver que existe uma terminologia que chama-se raiz. Eu venho soldando da raiz até o topo da solda, né, com toda a penetração que eu preciso para que seja uma coisa contínua, tá, sem falhas. E os fatores que influenciam a construção de um chanfro é a espessura da chapa, né? Se eu tiver uma chapa muito grossa, com certeza eu vou precisar fazer um chanfro para me acessar lá embaixo. Vai depender do material também, é o tipo de chanfro. O processo de soldagem a ser adotado, por exemplo, se eu tiver um eletrodo revestido, acessar é muito fácil, é uma vareta. Agora, se eu passo para um processo MIG-MAG, por exemplo, existe um bocal. Esse bocal, para acessar a minha peça, é bem mais complicado. Então, eu posso ter a mudança do processo de soldagem, eu tenho que modificar o chanfro também. Das dimensões da peça também vai influenciar o chanfro, e aí eu vou conseguir ter um melhor acesso ou não. E a facilidade do acesso à região, como eu já tinha falado, certo? São os fatores que vão influenciar na construção desse meu chanfro. O chanfro, então, tem vários tipos, e ele também tem uma terminologia, que quando eu digo que o chanfro é reto ou em I, ele não é feito chanfro, é chapa topo a topo sem chanfrar. Se eu tenho uma junta, um símbolo em V, o meu ângulo é um chanfro em V. O ângulo aqui é todo esse ângulo aqui que nós vamos ver que é o ângulo de chanfro. Se é meio V, é outro tipo de chanfro. Aí tem duplo V ou K, né? Tem vários tipos, em U, né? Chanfro em U. Isso vai depender daqueles fatores que eu comentei anteriormente. Qual o tipo de chanfro a ser utilizado. Dentro da terminologia ainda, agora nós vamos falar um pouquinho da terminologia dimensional de uma junta. Isto é antes da soldagem, eu estou falando, né? O dimensional é a preparação da junta antes da soldagem. Aqui temos um chanfro em V e um chanfro meio V. Se eu tiver um chanfro em V, eu vou ter que passar a informação para o meu preparador, ou que é o encanador na maioria das vezes, ou dependendo da situação, o soldador faz tudo. E aí então ele vai entrar também com essa preparação da junta. Esse ângulo aqui, que é o beta, ele é o ângulo chamado ângulo de bisel. Então, esse é o ângulo que eu vou cortar um dos lados da minha chapa, do meu material. Então, quando eu digo para ele, ó, eu quero um bisel de 30, vertical, né, vertical
no sentido anti-horário, no caso ali do lado esquerdo, vai fazer os 30 graus e cortar. E lá no lado direito é o sentido horário, 30 graus e corta. Aí se fez o bisel nas duas peças. Quando eu vou fazer a união das peças, posicionar elas, eu vou ter o ângulo de chanfro, né, constituída pelos dois biséis, no caso da junta do chanfro em V. Então eu tenho um alfa agora, que é o meu ângulo de chanfro, que no caso aqui seria os ângulos tendo iguais dos dois lados, alfa igual a 60. Esse F aqui, ele está mostrando uma abertura. Essa dimensão dessa abertura se chama abertura da raiz. E o S, quando é necessário não ir com o chanfro até o final lá da chapa, não é sempre que a gente executa assim, essa dimensão do S não é em todas as chapas que tem. Então, se eu deixo uma folguinha no final, eu tenho um S que chama-se de nariz, certo? Qual é a diferença agora vai ter na terminologia com relação a uma junta com um chanfro em V e uma junta com um chanfro em meio V? Agora a diferença vai ser o seguinte: o bisel vai ser feito num só dos lados, com um ângulo beta lá, por exemplo, 30 graus, e quando eu vou fazer a união, a montagem da junta, e eu vou ver que o bisel é o mesmo ângulo de chanfro. Porque se um lado eu tenho chanfro, o outro não tem, o valor do ângulo vai ser do chanfro vai ser igual ao bisel. Aqui botaram também a nomenclatura de um pequeno raio de concordância aqui para diminuir algum problema de concentração de tensão. E continua o nariz e a abertura da raiz, certo? Seguindo na terminologia, agora vamos falar, eu estava dando a terminologia dimensional antes da soldagem. Agora eu vou falar para vocês a terminologia das juntas pós-soldagem. Tá? Depois que eu termino a solda, eu tenho uma terminologia, que aí vai começar lá com a básica, que é a largura do meu cordão. Tá aqui, ó, largura do meu cordão. Eu tenho essa parte ó, daqui da face do material que eu estou soldando até a outra face superior aqui do meu reforço, chama-se reforço. A face que eu estou chamando aqui em cima é face da solda. Esse ponto de intersecção aqui entre o metal de base e o metal de solda chama-se margem da solda. Aquela parte, quando a gente fala de penetração da junta, ela não vem lá da parte superior do meu cordão, e sim da parte do metal de base até onde ela foi, no máximo que ela conseguiu, eu ter a penetração da minha junta. A penetração da raiz vai ser uma medida ali que é referência aqui no caso. No desenho está mostrando o final, onde termina, até um ponto ali de geometria que é considerado a penetração da raiz. Né? Mas a maioria das vezes a penetração da raiz teria ser aqui, ó, na parte inferior, onde ultrapassou a chapa até a chapa. E a raiz da solda é onde é o início da minha soldagem. Ela é a raiz da solda. Tá? Onde eu vou iniciar a solda? Na raiz da solda. Se tiver um chanfro em V, por exemplo. E isso no caso eu estava falando para vocês numa junta de topo. Agora numa junta em ângulo. Está mostrando aqui, eu tenho algumas outras nomenclaturas que não tem na de topo. Por exemplo, a distância daqui da parte da face inferior até o final da solda lá em cima se chama de perna da solda. E então não se mede a largura da solda na de filete, e sim a perna da solda. Existe a garganta, que é desse ponto aqui onde está a intersecção com a chapa superior até a intersecção, até a intersecção na outra chapa de metal. Essa medidinha aqui pequena, ó, que eles fazem fazer um corte aqui, e aí a medida daqui até a parte da face ali chama-se de convexidade da solda. E a raiz é também o mesmo esquema depois vai até uma determinada penetração, onde terminou a solda, ela é a raiz da solda, certo? Bom, nesse capítulo então, da parte 1.4, a gente verificou essa parte de terminologia, simbologia, posições de soldagem. Isso é para todos os processos de soldagem. Essa introdução, então a soldagem terminou na parte 1.4
E agora, após a unidade 1, vamos começar com o nosso primeiro processo de eletrodo de soldagem, que é o eletrodo revestido. Muito obrigado e até a próxima aula.